Bueno, hoy día Então, hoje vamos vamos a hablar un explorar um poquito cómo estar pouco bien, conectando los como temas muy permanecer importantes que es el tema bem, de las conectando com relaciones o tema dos y sobre todo, relacionamentos. creo que en este E mes principalmente se nesse recuerda mês mucho de maio, a la familia también, se ¿no? En general, nós la nos lembramos comunidad, muito do tema de da estar família, de juntos, estar em creo que es un comunidade, de valor muy estar importante, juntos, pero probablemente en estos porque tiempos é no um puede valor ser muito viable, importante. no es tan Porém, fácil. hoje em dia é Vamos hoy a algo que não é explorar tão cómo fácil. generar Então, estas vamos explorar um relaciones pouco em a como través del gerar respeto, esses pero para que eso relacionamentos a partir suceda do tiene que haber más respeito, que entendimiento, para que isso más aconteça, profundidad. precisa haver mais Sí, así entendimento que e mais profundidade. nuestra dimensión Assim que a espiritual nossa nos dimensão permite espiritual nos entender un permite poco más entender um pouco y mais e encontrar una nueva encontrar puerta para uma nova porta relacionarnos para a mejor. gente se relacionar melhor. Ok, bueno, Então, para para empezar começar, quiero quero compartir compartilhar con com ustedes, vocês, aquí está, quero quiero compartilhar compartir com con ustedes una vocês uma pequeña fábula. pequena fábula, uma pequena história. Ahí está, y ustedes pueden ver ahí cómo se llama ese animalito. Porco-espinho. ¿Sí ve mi pantalla? Como ¿Sí? se chama ¿Qué esse animalito es ese? animal? A ver, díganme, por favor. Como se ¿Qué chama esse es? animal? Un Um erizo, ¿no es eriço, que é cierto? um ¿Alguna vez has tomado un erizo en tus porco-espinho. manos? Em algum momento já pegou um porco-espinho na sua mão? ¿Alguien ha tomado un erizo en Já sus manos? conseguiu No. pegar um ¿Y por qué? porco-espinho nas suas ¿Y mãos? por qué Não? no? E por que não? ¿Por Por qué que a no gente tomamos não un erizo en pega nuestras um manos? Ah, en tu porco-espinho ciudad no hay. nas Porque no hay. mãos? Porque sí Porque não pincha las tem, uvas, ¿no es cierto? porque Bueno, les voy a contar. espeta. Esa es como Bom, una então vou historia, contar uma ¿no? Una história. historia. eh, Dicen que Dizem hace que muchísimos há años, muito miles de tempo años, atrás, en la era del hielo, milhões digamos, la era del de hielo, anos atrás, muchos na Era animales do estaban a Gelo, punto muitos de animais estavam extinguirse prestes a morrer, a y uno entrar de em ellos extinção, eran e los um deles erizos. eram os Entonces, porcos-espinhos. E a la única única forma de forma de poder poder sobrevivir sobreviver era que ellos era que se junten eles para se poder darse juntassem calor entre eles en para medio del hielo. poder Imagínense la era formar del hielo, o sea, calor entre eles. todo, todo el mundo Imaginem, na moría Era de do frío. Gelo, todo mundo morria de frio. Entonces, ellos Então, tuvieron eles que tiveram juntarse. que se juntar para poder produzir Pero ¿qué calor. pasó? Mas então, o que Mientras se aconteceu? juntaban, Enquanto ¿qué eles se sucedía? aproximavam, o que ¿Qué pasaba acontecia? con los erizos O mientras que se iban a juntarse acontecia para no com os morir de frío? porcos-espinhos quando eles se aproximavam? Sim, Exactamente. eles, Empezaron exatamente, a hacerse eles heridas começaram a entre se ellos. espetar, Entonces, como no e era então fácil poder começavam a tolerar eso, ferir uns aos decidieron outros. E era separarse. difícil tolerar essa situação, então eles decidiram Pero se ¿qué pasó separar. cuando se separaron Então, o que nuevamente? aconteceu quando eles se separaram ¿Quién sabe novamente? qué pasó cuando se Quem separaron? adivinha? Quem acha? O que aconteceu quando eles se separaram? Empezaron a Eles morir de começaram a frío. morrer de frio. Así que, exacto, Sim, sintieron frío exato, otra vez. sentiram Así frio que outra vez. volvieron a Então, unirse nuevamente. eles voltaram a se Pero juntar se de novo, juntaron de tal mas eles manera se juntaram de tal que las forma púas ya que no os espinhos necesariamente já hacían daño. não Trataban de buscar faziam la mejor feridas, forma eles de mantener el calor, tentavam pero sin buscar herirse. a melhor forma Y de así se lograron juntar para sobrevivir produzir calor estos erizos que sem podemos encontrar ferir hasta um ahora. ao outro. ¿Ok? Muy bien. Então, Entonces, esta historia tiene que ver con tem a algo que ver com comúnmente o pasa que cuando acontece empezamos a relacionarnos con las personas, quando a gente começa a que a veces interagir com as encontramos pessoas, que algunas às vezes a gente espinas encontra alguns que o espinhos sentimos que nos hacen e que a daño, gente sente que que nos incomodan nos ferem ou y que nos preferimos incomodam, então a separarnos. gente prefere Pero se en realidad separar, se distanciar. la Mas, vida na está hecha verdade, a para vida está feita para a conectarnos. gente se conectar. O sea, todos nosotros tenemos una Todos nós conexión temos con la uma vida conexão com a vida y e también con também las com as personas. pessoas. Entonces Então, puedes você alejarte pode un se tiempo, distanciar durante algum pero no tempo, mas siempre. não sempre, não Entonces eternamente. tengo que aprender a Então, eu convivir tenho con que las aprender a espinas de los conviver com demás os y espinhos con dos mis propias demais e também espinas com os para meus no próprios hacernos daño, espinhos, para a gente mientras vamos poder de não alguna se manera ferir. trabajando y E mejorando assim a gente cada día más en pode nosotros mismos. continuar trabalhando e ¿Sí? melhorando. ¿Quién alguna vez ha sentido que en Alguém casa já sentiu hay que muchos em erizos? casa existem muitos porcos ¿Quién ha espinhos? experimentado que en su casa hay Quem muchos acha que erizos? em casa ¿Quién ha tem, experimentado tem que en su muitos trabajo porcos espinhos? hay Ou muchos então no erizos? trabalho? Quem acha Ujú. que tem muito porco espinho no trabalho? Y yo les voy a hacer una, o sea, y yo les voy a hacer una Muitos. pregunta. Não estava. ¿Cuántas Então, espinas tienes tú? eu vou fazer uma pergunta. Quantos espinhos você mesmo Ujú. tem? ¿Cuántas Quantos espinas? espinhos? Números. ¿Cuántas O- espinas tienes?
un Coloque montón em de números espinillas. aí. Quantos Muchísimos, espinhos sí. você tem? Pero ¿tienen protector E esas esses espinas o espinhos están têm así uma capa de proteção libres, ou elas echando estão assim ramas? abertas, Ah, espetando aos Magali se tapa outros? los ojos. Devagarinho está tapando os Ok, olhos. bueno, entonces esa Então, essa fábula se história, adapta essa mucho a nuestra fábula vida, diz respeito à a nossa nuestra vida, à interacción. nossa forma de interagir. Ok, entonces ahora Então, vamos a agora, hacer vamos fazer um un ejercicio, exercício. un ejercicio. Vou Voy a colocar poner de nuevamente una novo uma musiquita música así suave suave e vou y les voy a pedir pedir que que imaginen vocês algo. imaginem algo. ¿Ya? Les voy a pedir que imaginen algo. Ahí está. Ok, entonces Então, ahora agora, presten atención, por favor. Vamos a prestem hacer algo muy atenção agora que interesante. vamos fazer ¿Ya? algo Ahí estoy interessante. compartiendo la música Estou nuevamente. compartilhando Ahora les voy a música de pedir que se sienten novo e nuevamente novamente. de Se forma sentem cómoda. de uma Sí. forma cômoda, Vamos a hacer un ejercicio de respirem. respiración. Vamos começar um exercício de Y introspecção. les voy a pedir que cierren E eu sus peço que ojos. vocês fechem os seus olhos por alguns Cierren sus ojos. instantes, Solo por unos alguns momentos. momentos somente. Posiciónense aquí en el centro Então, vocês se para que puedan situam tener control sobre no sus pensamientos. centro da sua testa para que possam ter controle sobre seus pensamentos. Y E ahora les agora eu voy a vou pedir pedir que a piensen vocês que en las pensem nas personas pessoas que hoy en que día atualmente forman parte formam de sus parte das vidas, suas vidas, forman parte de tu vida. as pessoas que agora formam parte da Piensa sua en tu vida, familia, seja sua família, seus amigos, seus compañeros, companheiros. e imagina E con cada imagine, una de ellas com cada um deles, un hilo existe um misterioso fio, um vínculo detrás de esa unindo imagen. vocês. Crie essa imagem. Muchas personas a tu Muitas alrededor que forman pessoas, parte várias de tu vida pessoas ao seu redor que fazem parte da y hay sua un vida, vínculo que los e une. existe um vínculo que une você a eles. Identifica quiénes vienen a tu Identifica mente as pessoas que vêm à sua mente y cuál es la calidad de e esas qual é a relaciones. qualidade desses relacionamentos. Ahora E te agora voy a pedir vou que pedir que identifiques identifique cuál de esos qual vínculos desses vínculos necesita ser cuidado precisa mucho más ser cuidado en muito este tiempo. mais neste momento. ¿Cuál de esos Qual vínculos desses sientes vínculos que necesitas cuidar? sente que você precisa cuidar mais? Primero Primeiro, identifica identifica cuál debes cuidar más. qual relacionamento você precisa cuidar mais agora. Y ahora E agora pergunte a você mesmo: qué tipo de relación que estás tipo construyendo de con esa persona. relacionamento você está construindo com essa pessoa? ¿Cómo es esa Como é relación? esse relacionamento? É Difícil, difícil? destruida, aquella que necesitas cuidar más. Pense naquela que você precisa cuidar mais. E Ahora agora respira respire. y antes de volver E con tu antes mente, de regressar, repite esta frase. repita esta frase na sua El mente. vínculo que quiero O cuidar vínculo más. que eu quero cuidar mais é. Identifica la E aí persona você identifica y pregúntate essa por qué. pessoa. ¿Por qué E aí quieres você se cuidar más de ese pergunta a vínculo? você mesmo: por que você Sé quer honesta cuidar contigo, sé deste honesta vínculo? contigo. E seja muito honesto com você. Muy bien. Ok, respira. Muito bom. Então, Y agora ahora gradualmente respiramos e pouco a vuelve pouco esta primera vamos experiencia. retornando desta primeira Puedes experiência. abrir tus ojos E se você tem os olhos fechados, pode abrir pouco a y vamos pouco regresando e voltamos a nuevamente. este encontro novamente.
Ok, Então, respiramos respiramos, y sacudimos nuestras sacudimos as manitos. Ok, mãos. sacudan sus manos. Eso es. Muy bien. Listo, Pronto, ya já pasó, ya pasó. passou. Estamos prontos. Ok. Bueno, a ver, Então, me cuéntenme en el chat contem qué pelo pasó. chat o Si que quieren foi abrir que su micrófono. aconteceu, ou então ¿Qué pode abrir o viste en microfone para este? poder dizer ¿Qué tipo de que relación vínculo están você viviendo? identificou, que ¿Cómo es tipo esa de relación? ¿Qué fue lo que relacionamento você experimentaste hoy? está vivendo. Quiera poner en el chat. A ver, Quem quer vamos. compartilhar no chat Una relación uma cotidiana, ok. um ¿Qué más? relacionamento Nos cotidiano, dice Dan. ¿Qué está más? vivendo ¿Qué Dan, más? o Muy que bien. mais? Excelente. ¿Qué más? Com os membros Con da los miembros de mi família, o familia, ok. Ujú. que mais? Ok, ¿qué más? Dice, solo apareció mi relación conmigo, Apareceu la que tengo, que es la que tengo que em mejorar. Ah, relação ok. comigo mesmo que tenho que Buenísimo. Bien, melhorar. bien, bien, muy bien. Excelente. Que ¿Qué más? A ver, mais? ¿qué fue lo que apareció al hacer este ejercicio? Que mais? E outras Ujú. pessoas vocês identificaram ¿Qué fue lo que apareció? quando fizeram esse exercício? Alguien más, a ver, Coloquem aí no chat. vamos. Vamos, Brasil. Alguém do Vamos. Brasil? Vamos compartilhar. Ujú. A ver, Sandra. Sandra La diz: relación conmigo, con a Dios y con las relação, almas y relacionamento quien vivo. comigo, com Deus e Bien, as almas com buenísimo. quem eu vivo. Eso es muy espiritual, muy É bien. espiritual. O Apareció Dan que las está relaciones son dizendo que secundarias, la más os importante es contigo mismo. relacionamentos são Ok, secundários e o mais muy importante bien, é comigo excelente. mesmo. Bien, bien, bien. Ok, bueno, de tanto en tanto es importante Muito bem. hacer Às un vezes, ejercicio a como gente este precisa porque fazer um exercício como esto nos da este, el pie porque ele vai ya nos para dar a poder base para profundizar en aprofundarmos cuatro dimensiones em para poder 4 mantener relaciones o dimensões que relacionamientos nos ajudam a de manter calidad relacionamentos de y sobre todo qualidade. generar E, un sobretudo, ambiente poder familiar, gerar un um clima clima, um familiar, así ambiente como familiar queremos. Dice como a Magali, gente quer. mi relación con mi pareja, con Como a Thalia quien está estamos esperando la llegada de dizendo, nuestra bebé. Ah, ok, un relacionamento integrante com de la seu familia. marido, Muy bien, porque estão excelente, esperando um felicitaciones bebê. Magali. Bueno, muy bien, vamos entonces ahora, vamos a explorar Então, la agora primera vamos dimensión. explorar Y a les quiero primeira hacer una pregunta. dimensão, através de uma pergunta. Ah, piensa en Pensem este neste momento momento en una em um relación relacionamento importante, importante, pero que se haya deteriorado mas en este momento de que, tu vida. Una relación importante, pero que se que haya se deteriorado deteriorou actualmente. ¿Sí? atualmente, que se enfraqueceu atualmente. Piensa en esa Pense relación. ¿Ok? Y nesse ahora, relacionamento que se una enfraqueceu, relación que se importante, deteriorou. pero que se haya deteriorado Um relacionamento por diferentes importante, motivos. mas que Dan dice, la relación se con mi hija, pues ella enfraqueceu, está se entrando a la deteriorou adolescencia. Ok, neste es un buen momento. ejemplo. Então, Es Dan un buen está dando ejemplo. um exemplo, o Ok, y relacionamento com a ahora filha, porque ela vamos a hacer está lo se siguiente. tornando adolescente. Ahí estamos. Quiero que vean la pantalla. Quiero que vean la pantalla. Ahí está. Ahí está. Então, o que é Eso isso? O que que ven vocês ahí, estão qué vendo es eso? aí na Es tela? un É um termómetro, ¿no? termômetro. Muy bien, ese es el É o termómetro del termômetro vínculo. do vínculo. Entonces, me Então, gustaría que eu piensen gostaria que vocês pensassem en estas dos em essas columnas. duas ¿Cómo era la colunas. relación cuando Como estaba era bien? o relacionamento quando estava ¿Y bem cómo e es la como relación cuando se é deterioró? o Acá hay relacionamento algunos quando ejemplos. ele se ¿Qué pasaba? deteriorou, ¿Cómo se era la relación cuando enfraqueceu. estaba bien? ¿Y cómo Então, es la relación cuando se deterioró? há alguns Identifiquen exemplos. algunas palabras Identifiquem si algumas ubican con la palavras persona con quien has recordado en este que se momento. relacionem com Dice, o ¿cómo era vínculo, antes? com essa ¿Cómo estaba pessoa que la vocês relación cuando pensaram estaba bien? naquele momento. ¿Y cómo era la relación cuando Então, se identifique deterioró? algumas palavras que venham. Y pueden escribir Podem en el chat. escrever também aí ¿Sí? no chat. Ok, cercanía Então, y ahora distancia, dice. proximidade e Nos dice distância. Dan. ¿Qué más? Muy bien, Está dando excelente Dan. exemplo ¿Quiénes de más? A ver, Dan. vayan chequeando y vayan Podem, poniendo ahí. podem Pueden abrir el completar a micrófono si coluna, ustedes podem gustan. colocar no chat ou podem também abrir o microfone, caso vocês queiram compartilhar. Mm, ok, ¿qué É más? A ver, mais vamos. A ver, ¿alguien más? Una uma persona pessoa a más. mais que pode compartilhar Vamos. alguma dessas.
Nos dice palavras. cercanía, ok. A Vana Juana está nos dice, perguntando: o que ¿qué pasa si acontece tengo se eu vínculos y tenho no que vínculos? y los que quiero no Se eu cambian? não tenho ¿Cómo hago vínculos el ejercicio? e Bueno, simplemente aqui identifica ahí cómo era antes y cómo es e cuando se que exterior. Esa aqueles que es eu la tenho consigna principal. não mudam. Então, continua identificando. No tienes ningún vínculo. Así, Ela está ¿cómo es explicando eso? que ela não tem vínculo nenhum. Con alguien te debes de Então, conocer, ¿no es cierto? Siempre tenemos alguna alguma conexión con conexão alguien. com alguém, A ver, algum acá está vínculo com Fiorella. alguém nós La temos. relación con mi mamá, cercanía Então, y Fiorella distancia. está Ana, y dizendo los que ya tengo están proximidade, distancia. Ok, está bien. distância. Y por acá nos dice diálogo y Também, outro críticas. exemplo, Mi diálogo e familia todo igual, no críticas. han cambiado. Também dizem: Bueno, minha família está tudo igual, a veces también não pasa. mudaram nada. Ok, Nada mudou. una persona más por acá. Mi familia dice risas y discusiones. Ahora ya pasó. Risadas e depois discussões. Agora Excelente. já Relación con mis passou. padres, nos dice Magali, cercanía y Relação distancia. com os meus pais, a Magali Muy fala, bien. Ok, ¿por qué proximidade es e distância. importante hacer este Tudo ejercicio? bem, Porque hay algo que yo agora, me tengo por que que seria preguntar. importante fazer esse exercício? ¿Por qué se rompen los Porque os vínculos? vínculos se ¿Por quebram. qué sienten que un Por que vínculo se vocês rompe? acham que um vínculo se A quebra? ver, ¿por qué se rompe un vínculo? Podem ¿Mm? ¿Por qué compartilhar. se Por que rompe? vocês acham que um vínculo se quebra? En la A experiencia de partir da sua ustedes, própria experiência. ¿por qué un Por que vínculo um se rompe? vínculo se quebra? Porque nos hacemos daño por falta de Porque por falta de reciprocidad, cuando no responden a mi reciprocidade, quando não expectativa, responde à ajá, minha cuando no se expectativa, quando conversa causam sobre los feridas, problemas. quando não se conversa sobre os Yo he problemas. hecho todo lo posible, pero la adolescencia es Fiz complicada, nos dice tudo Ana. aquilo ¿Cómo? que é Ah, por los possível, juicios, dice mas Yajaira. é Cuando se difícil a van, cuando se van sin adolescência, decir também nada. se Es un rompe tema de que no se comunica. pelo Cuando la confianza se preconceito, pierde, ¿no es quando a cierto? confiança se Ok. perde, quando eles se vão sem falar Entonces, nada, por orgullo y por ego, quando há la orgulho pregunta e sería, ego. ¿qué necesita un vínculo para Então, mantenerse outra vivo? pergunta: o que Ahí precisa atento um aprendizaje, vínculo para puso se bien Miriam. manter Entonces, vivo? ¿qué necesita un vínculo para O que mantenerse que vivo? faz um vínculo se manter vivo? O que é Comunicación. necessário para um vínculo se manter vivo? Ok, A Gali comunicación. está dizendo Siempre, ¿no? comunicação, Volvemos a que es importante. Ok, sempre. pero aquí hay algo Mas bien aqui, particular. compaixão, Compasión, nos Magali dice também está Margarita. me falando, mas existe algo muito particular Empatía, aqui. aceptación, Empatia, constancia. aceitação, constância. Ok, muy bien. Ahora, yo les quiero E preguntar lo agora siguiente. Se quero necesita sinceridad e perguntar, independencia. Mirarse con el alma, sim, como sinceridade, dijo la ONU, sin independência, condiciones. olhar-se desde a alma. Ok, quiero hacerles una pregunta Agora ahora. eu quero perguntar uma coisa. O ¿Ustedes que qué que piensan? vocês acham? ¿La gente As tiene pessoas vínculos en mayor têm cantidad o en mayor vínculos calidad? em ¿Ustedes qué maior ven quantidade a e su em realidad? maior ¿La gente qualidade? tiene vínculos en cantidad As o en calidad? pessoas têm vínculos em ¿Qué quantidade es lo ou que em ven? qualidade? Yo no tengo, dice, Alguns en não mayor têm, outros estão cantidad. falando que En em cantidad. A ver, quantidade. ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos vínculos tiene Quantos en vínculos Instagram? vocês criam no ¿Quién Instagram? tiene más? Quem tem mais? ¿Cuántos amigos tienes Quantos en amigos Facebook? vocês têm no Facebook? Ujú. Cuando uno es joven Quando a es gente é calidad. jovem, quantidade, Ok, ahora temos yo les mais hago la vínculos. siguiente pregunta. ¿Por qué piensan que la gente E tiene por más que vocês vínculos que acham que as calidad? pessoas têm mais ¿Por qué será? quantidade do que qualidade? O buscamos Por que más vocês cantidad acham que que nós calidad? buscamos ¿Qué mais piensan ustedes? quantidade do que qualidade? O Mm, que vocês acham? Por que se busca mais quantidade do que qualidade? Porque Porque calidad es qualidade é difícil, difícil, porque es más sencillo, es más exacto, porque es más fácil, porque é mais porque fácil, uno quiere porque a sentirse en gente quer se comunidad, sentir em acompañado, sí, comunidade, acompanhado, reconocimiento. Para tener calidad porque hay para que trabajar ter mucho. qualidade a gente precisa se Es trabalhar así muito definitivamente. a Miren, gente mesmo. ¿saben? Isso mesmo. Puede ser una E uma posibilidad. possibilidade ¿Saben pode por qué ser, tendemos a sabe por buscar que más cantidad? tendemos a buscar Porque mais mientras más quantidade? cantidad, Porque quanto mais no quantidade, tienes que darte el tiempo não, para não sostener la precisa relación. dar tempo para sustentar o Y relacionamento. la E a primera primeira dimensión de una dimensão de buena uma boa relación es la relação calidad del vínculo. é a Puedes tener qualidade una de cantidad um enorme, vínculo. pero se Você necesita pode ter mucho más uma poder quantidade interno. enorme de vínculos, Se mas necesita mucha más é energía para preciso sostener los vínculos de muito calidad. mais energia Entonces,
para Si no sustentar tengo um un buen vínculo de vínculo conmigo qualidade. mismo, Se eu não tenho um bom se va a ser vínculo bien comigo difícil tener mesmo, un vínculo de vai ser calidad con los difícil eu demás. ter um bom vínculo de qualidade com os Entonces, demais. Então, a lo primero primeira que coisa que eu necesito preciso revisar rever es la é a calidad del qualidade vínculo do conmigo vínculo mismo comigo y mesmo la calidad del e a vínculo con los qualidade do demás. vínculo com as pessoas, com os demais. ¿Y E cómo como a gente iniciamos eso? começa isso? No es Isso tan não é tão difícil. difícil. Tengo Eu que tenho que preguntarme lo perguntar o siguiente, ¿cómo seguinte: soy como conmigo? eu sou comigo ¿Soy mesmo? duro? Eu sou duro, ¿Me eu critico faço mucho? muitas críticas para mim mesmo, ¿Cómo soy como eu conmigo sou mismo? comigo mesmo? ¿Hay calidez? Existe um acolhimento? Les quiero hacer otra Quero pregunta. fazer outra Miren, pergunta. ¿quiénes han participado en una Quem fogata? já participaram de Levanten la alguma mano. fogueira? Todos. ¿Quiénes han Quem já participado en una fogata? participou de ¿A alguma quiénes les gustan fogueira? las Quem, fogatas? quem gosta de participar A todos nos gustan las de fogatas. fogueira? Ok. ¿Por qué, por qué nos gustan las fogatas? E ¿Qué o que a hacemos cuando gente estamos faz en una quando a gente fogata? está juntos numa fogueira? ¿Qué se hace cuando uno está en E una o fogata? que que a gente faz? Ah, Ah, nós hablamos, ¿qué más? conversamos, falamos. O que mais? O que fazemos quando estamos ao redor de uma Reímos, fogueira? cantamos, Rimos, exactamente, contamos cantamos, cuentos. O sea, compartilhamos, ahora miren, contamos histórias. la Então, fogata, olhem bem. O que ¿qué genera una gera uma fogata? fogueira? ¿Por qué hace que la Por gente que se a reúna? fogueira é capaz de fazer as pessoas se ¿Por qué la unirem? fogata reúne Por a la que gente? a fogueira reúne as pessoas? Genera unión, Porque ela gera ¿cierto? união, ok? Ok. Miren, Uma una fogata fogueira pode puede reunir a reunir muchísimas personas muitas de manera pessoas de uma natural, forma muito porque natural, tiene calidez, porque porque da tem calidez. essa, Entonces, la pregunta para ti essa sería, calidez. ¿es fácil que la gente se reúna a tu alrededor? Então, faça a ¿Podrás mesma hacerlo? pergunta de você mesmo. Você é capaz de Mm. facilitar com que as pessoas La se fogata juntem ao seu naturalmente redor, reúne a los demás assim por su como a calor, fogueira mantiene a reúne as todos pessoas devido ao seu concentrados en el calor calor, porque e tiene devido à luz. sua luz? Entonces yo tengo que Então, a preguntarme partir desse exemplo, eu si la pergunto gente para se mim reúne mesmo: fácilmente a mi as alrededor pessoas se reúnem o prefieren estar, facilmente ao meu redor ou elas preferem estar um pouco mais distantes? tiene que haber una alineación con los astros, dice Dan. Tem que haver Muy bien. Bueno, um eso alinhamento es com os astros, importante está falando preguntarme. Dan. ¿Saben por qué? Isso é Porque importante a lo gente se primero, perguntar, porque aquí está, es revisar primeiro nuevamente, a gente y tem lo voy a que poner nuevamente en rever pantalla. novamente, eu vou colocar de novo na Ahí tela. está. Ahí está. La calidad del vínculo. Eso es Então, a lo primero. primeira coisa que a gente tem que rever é a Eso es lo primero que qualidade do chequear en mis vínculo, relaciones que con eu los demás. preciso verificar Mm, na minha relação com os demais. muy bien. Eso es lo Essa é a primero. primeira coisa. ¿Listo? Pronto? Ahora, ok, vamos Agora al vamos segundo. para o segundo. Yo le decía, ¿por qué los vínculos? O O sea, que ¿qué hay que hacer para precisamos mantenerse vivos? fazer para Ustedes manter dijeron um vínculo comunicación, vivo? compasión, Falaram empatía, comunicação, ¿cierto? empatia, Bueno, ahora quiero compaixão. hacerles una E agora pregunta eu a quero ustedes. perguntar para vocês. Y vamos a Então, responder vamos con responder honestidad. com ¿Cuántas honestidade. veces en una Quantas vezes relación em um dijiste relacionamento sí cuando você en disse realidad querías sim, decir no? quando na verdade você queria dizer não? ¿Cuántas veces en tu Quantas vezes convivencia na sua dijiste sí convivência cuando você en disse realidad en tu sim, corazón mas querías que decir no? na verdade o Denme seu números, ¿ah? coração No, no queria muchos. dizer Denme un não? número. ¿Cuántas Dê-me um veces en tu número, vida has dicho pode sí dizer um número. cuando en Quantas realidad querías vezes decir você no? disse sim, quando na Denme verdade números. queria dizer um não? No porcentajes, números. Não Así, diga si es porcentagem, un diga millón, um así de dos número. Um millones. milhão, 2 milhões, Incontables, nos dice Sandra. incontáveis, disse Sandra. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo? 100 100 veces. vezes, 500 500, veces, dice Dan. muitas vezes um Muchísimas veces milhão. 1 millón. Mari Carmen, wow. ¿Cuántas veces? ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho sí cuando Então, en el fondo quantas queríamos vezes decir na que nossa no? ¿Ok? vida a gente falou Ya cada uno sim, tiene quando su na número. verdade a Ahora la gente queria ter pregunta es falado não? ¿por qué? Todo mundo já tem ¿Por seu qué número. E agora, por cuando quieres quê? en el fondo decir no Por dices sí? que ¿Qué es lo que hace que quando se no genere fundo a eso? gente quer dizer não, mas acaba dizendo sim? O Cuéntenme. que Ustedes vocês saben. acham Yo lo sé, que, ustedes saben. Por no que lastimar faz com que a más. gente faça isso? No me sentía capaz de decir que no. Porque eu não De hecho, quero por eso que no decías no. ah, Muy
Bien, magoar ¿qué más? ninguém, porque não Por tinha agradar. capacidade de dizer não, para querer Miedo al agradar, rechazo, por complacer. para só Quiero cumplir la cumprir as expectativa de los expectativas demás, do por outro, ser para ser aceptada. aceita, Excelente, ahí vamos, ahí vamos. vários ¿Saben? Es motivos. una palabrita muy Na pequeña. verdade, Nunca me enseñaron a nunca decir no, porque me da pena ensinaram a dizer cómo se não, siente la otra porque persona. Es una pode palabra para no magoar herir los sentimientos, me a dicen. outra pessoa, para não ¿Saben por ferir o qué? sentimento do outro. Unido a todo lo que usted dice, E considerando tudo isso que vocês falaram, a resposta é porque sentimos sentimos culpa. culpa. Y yo E les eu hago una pergunto pregunta. para vocês, ¿A quién le gusta e quem sentir culpa gosta de realmente? ¿Quién se sentir siente culpa? bien cuando se Quem siente é que se culpable? sente bem quando Vamos se a ver. sente culpado? Ninguém. Nadie. Entonces, por eso es que no Então, puedes decir no, porque a nadie le gusta é por sentirse isso que não culpable. consegue Pero la dizer pregunta não, es, porque ninguém ¿cuáles han sido las gosta de se sentir consecuencias culpado. de no haber dicho, de Então, no qual haber é a dicho no? consequência de você não ter dito ¿Cuáles han não? sido las consecuencias en tu vida? Qual foram as Ana dice, consequências na sua vida de não poder dizer ¿qué não? más? ¿Cuáles han sido las Às consecuencias en tu vezes vida? fica adoecido, às vezes ¿Qué sente más? infelicidade, que mais? ¿Mm? ¿Cuáles han sido las Quais foram as consecuencias? consequências de não ter dito não? No valorarme, dice Mari Carmen, Não dar faltarme a mí valor para mí mismo, mesmo, mi principalmente respeto, não pasar los dar límites de mi respeito a mim respeto, mesmo, decepción ultrapassar conmigo mismo, os limites deslealtad de conmigo mim mismo. mesmo, ser desleal Entonces, com mim mesmo. entonces, naturalmente, lo Então, segundo es que naturalmente, tenemos que o comunicar lo segundo que aspecto é que sentimos temos que comunicar o que y necesitamos ser sentimos. muy valientes para E nós hacerlo. precisamos ter muita coragem para fazer isso. Ahora, mucha gente me dice, Nicola, pero Muita entonces, ¿qué gente haces con la pergunta, culpa? Nicola, então, o que que eu faço com essa culpa? Si no te gusta Então, se sentirte você culpable, não gosta ¿sabes de qué se hay que sentir hacer? culpado, Tienes que pasar por el então umbral o de que la você culpa. tem que fazer? Você tem que passar por essa No hay otra. barreira Porque si tú huyes dessa de la culpa, culpa. no vas a poder Porque se pasar al você otro lado. foge da culpa, você não vai poder atravessar para o ¿Quién ha outro visto aquí lado. la Guerra de las Quem aqui Galaxias? viu Levanten a la mano, Guerra la das Guerra de las Galaxias. Galáxias, Star ¿Se Wars? acuerdan cuando Luke Skywalker Você entró a la lembra zona quando oscura? Luke Skywalker entrou nessa área Él tuvo que escura? hacerlo, Ele no teve le que quedaba fazer otra. isso. Não dava para Entonces, fazer outra coisa. tenemos que Então a llenarnos gente tem que de se mucho poder. preencher com No la vio, muito bueno, dice, poder. te la recomiendo. Tenemos que llenarnos A de gente mucho tem que se poder. Y preencher ahí com es donde muito poder. la E é práctica aí que a espiritual ayuda. prática La espiritual meditación ajuda. nos ayuda a A meditação empoderarnos nos de ajuda a tal nos manera empoderar de que nos tal permite forma tener que mayor nos permite fortaleza ter para mais poder fortaleza, ir mais força, por nuestras para a gente propias poder oscuridades y ir pasar através da ese nossa própria umbral de la escuridão, culpa. atravessar essa Eso zona es de hacerme culpa, responsable, pero sobre todo esse muro, essa es barreira, no huir de esa espina grande que tengo atravessá-la. de sentirme culpable. Mas O principalmente sea, não hay un momento donde fugir ya no dessa puedes huir de espinha. eso. Tienes que Então, eu prepararte tenho para que me afrontar preparar para y quedarte enfrentar, ahí, no afrontar huir, e ficar aí, para não pasar fugir ese umbral. até atravessar esse Una vez que tú obstáculo. pasas eso, vas a E descubrir uma muchas vez que a cosas. gente atravessa isso, vamos descobrir O sea, muitas básicamente coisas. me habitué a no decir lo que Vou siento descobrir que por eu no me querer sentirme acostumei culpable, a pero não eso dizer me o que empieza a eu hacer daño. sinto. E então, por causa disso, eu começo a Entonces, eso causar es algo sofrimento muy para mim importante que mesmo. tenemos que tomar en Então, cuenta. temos Ok, que tomar muy isso bien. em consideração. Ok, ¿cómo vamos entonces? Como ¿Todo estamos bien? até agora? Tudo bem Hasta até aquí agora? estamos ya, hemos compartido Tudo bem? Então, vamos esa segunda base, compartilhar son como cuatro bases, as ¿no? Cuatro próximas pilares, bases, os vamos a ver. próximos pilares. No se sienten culpables, ¿no? Vocês não se sentem culpados, não? Dan está cansado, como que dijera, ¿qué ha pasado? Dan está cansado. Ha salido del trabajo, quizás, ¿es cierto? Muy bien. Hago Ah, otra reflexión. Dan está Exactamente. Qué interesante, miren lo que compartilhando hace Dan. que Dan dice, eu fico mira, vamos a cansado reflexionar. quando eu ¿Sabes por qué? reflexiono. Sabe Porque por la quê? reflexión tiene que ser como un Porque músculo. é, La refletir reflexión te tem que lleva ser al como um entendimiento. músculo, porque tem que ser trabalhado, Cuando no porque isso reflexiono, leva em um vivo en entendimento. automático E quando eu não y reflito, normalizo, eu vivo no normalizo la automático vida que e tengo. normalizo a vida que eu tenho. O Tudo, sea, tudo si se yo torna vivo normal para mim. viviendo de la culpa, yo lo Então, se normalizo. eu estou Es normal sentindo e vivendo a para mí. culpa, eu acho que Prefiero isso é meditar. normal para mim. Entonces, lo Então, o normal normal se vuelve se anormal. torna normal. Eso es lo que pasa Isso en que la meditación. acontece
a longo prazo. Ujú. El proceso es muy bien. O Y eso, processo é incômodo, Marlene está Marlene, falando. buenísimo. Sabe por ¿Sabes quê? por qué? Porque justamente has Porque tocado justamente esa falou incomodidad tiene que ver con el tercer ah, pilar. sobre um ¿Cuál es el incômodo primer a pilar? respeito do terceiro pilar. Qual é o primeiro pilar? La A calidad del vínculo. qualidade do vínculo. O segundo El pilar? segundo, ok, bien, Vana. O segundo Excelente. El pilar segundo, que vimos? Qual foi o segundo pilar que vimos? Aí está ahí está, ahí falando dice, no en pantalla. slide. Comunicar lo que sentimos. Comunicar Exacto, aquilo que comunicación. sentimos. Pero É recuerden, ¿ah? No es, comunicação. no es solo comunicación, Então, lembre-se, não sino é só a comunicação, senão decir poder no, dizer não, que es que sumamente é importante. extremamente importante. ¿Ok? Entonces, siempre pregúntatelos. Pergunte Cada para você noche, mesmo, hazte esta toda pregunta. noite, Hoy día, ¿cuántas veces dije quantas sí y vezes cuántas você veces disse quería decir sim, no? quando na verdade você queria dizer não. Que sea parte Que essa de verificação tu seja diario. parte do seu registro ¿Cuántas veces dije diário. sí cuando en realidad Quantas quería vezes decir no? você disse sim quando queria dizer Mira, não? ¿saben por qué yo Sabe por les que eu estou enfatizo eso? insistindo nisso? Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque Porque ahí aí hay una existe uma puerta porta increíble de incrível de aprendizaje. aprendizagem. Se você Si tú quer quieres crecer, crescer, eu te yo te aconselho aconsejo que que afrontes afronte eso. isso, frente isso. Pero si no Mas quieres se você crecer, não quer crescer, deja então la deixa a puerta ahí porta nomás. aí, pronto. Quien Quem quiera quiser crecer, crescer, le eu te invito a convido pasar a por esa puerta, atravessar essa porque hay porta, porque muchísimo existe aprendizaje. muito aprendizado. Vas a aprender Você vai muchísimo, aprender muita coisa sobre você pero sobre todo e te vas a principalmente liberar. você vai se liberar, se ¿Saben de qué? libertar. No Sabe de do la quê? persona, Não da de outra ti mismo, pessoa, vai se de libertar esa de você parte en tu mesmo, dessa interior que se parte acostumbró dentro de você que está con lo que ustedes acostumado a com tudo complacer, aquilo que a lo vocês que colocaram, a mejor no lo digo, agradar o no lo digo otro día, outro, mejor le envío ou una a carta un poco seria, fugir, un se poco más seria, esquivar. Ah, melhor eu mando uma carta, uma pero en mensagem realidad es pelo mejor WhatsApp, mas na afrontar. verdade é melhor ¿Saben por qué? enfrentar. Sabe por Levanten la quê? mano, ¿quién Levantem aquí a ha mão quem elegido aqui escolheu una vida donde uma quiere mejorar vida cada día? em que vocês A ver, queiram levanten melhorar la a mano, cada ¿quién aquí ha dia. elegido una vida Levantem donde quieres aqui mejorar cada quem, día? Solamente dos nada levantem más, aqui Magali y Sandra. quem escolheu Bueno, de las 29 ter uma personas, vida solamente que, dos. que Ah, ok, querem los demás melhorar. también. Ok. Entonces, al haber hecho esa elección, Então, estás quando você destinado, faz essa destinado escolha, você a está afrontar destinado a esa enfrentar culpa. essa culpa. Em En algum algún momento la momento vas a você vai tener que ter que afrontar, no te va enfrentar a quedar isso. otra, Não no va a vai haber ter salida. nenhuma outra Se lo digo opção. por E eu estou experiencia. te dizendo isso por Dan experiência dice, yo recibo própria. lo que la vida te da. Dan está Bueno, la vida falando que recebe aquilo te que a da vida traz. sorpresas, E dice la sim, a canción. vida traz surpresas, como fala a Ujú. canção. Ok, bien. Pronto, Listo. então Entonces, agora, ¿cuál es qual el tercer, seria cuál es la a tercera dimensión terceira o el tercer dimensão pilar? ou o terceiro pilar? Vamos a ponerlo acá. Esta idea Essa de ideia de afrontar la culpa enfrentar o a gestionarla, culpa ou lidiar con ella, poder implica lidar com ela poner implica límites. colocar limites, estabelecer os Ujú. limites. ¿Qué les parece? O que que vocês Es acham? importante poner É límites. importante colocar limites, estabelecer limites. É ¿Fácil o fácil difícil? ou vocês acham que é difícil? ¿Quiénes aquí en algún momento han querido poner Quem límites? aqui, em algum momento, já quis colocar limite? Sí, exacto. Bueno, acá Sim, dice aqui difícil. estão falando que é Es difícil, incómodo. é Ajá, incômodo. es Sim. difícil. Muy bien. Ok, entonces, como es difícil, ahí Como é nomás. difícil, então a gente deixa, No, mentira. Tenemos que a seguir, gente deixa aí, não ¿cierto? precisa fazer isso. Não, não, Lo estoy brincadeira. haciendo, pero se incomoda. Es muy bien, miren, ¿ah? O sea, yo Eu estoy estou completamente completamente convencido de que cada convencido persona tiene su propia que sabiduría. cada Vamos a pessoa hacer tem a lo sua siguiente. própria Ahí sabedoria. está. Quiero que hagamos un ejercicio. Vamos Ahí fazer um arribita exercício bem nomás. rápido. ¿Ya? Dibuja tres Desenha círculos. três Dibuja tres círculos. círculos. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos ¿Vamos bem bien? com o tempo, Ya estamos casi, já ¿no? quase vamos terminando. ¿Estamos bien de tiempo? Estamos bem de tempo. Sí, pero puedes pasar un poco, no hay problema. Ok, ok. Então, Hagan façam esos tres esses três círculos. círculos. Y en el No primer primeiro círculo pongan zona círculo, segura. escreva a En el zona segundo, zona segura. incómoda. Na En el tercero, zona de segunda, zona invasión. incômoda. E na terceira, zona de ¿Ok? invasão. ¿Lo tienen? Já fizeram? Todos han Já hecho su fizeram seu círculo. círculo? Y si Se no, não, háganlo podem conmigo. fazer mentalmente.
Pronto. Ya, ok, ya está. Muy bien, excelente. ¿Ah? Muy bien. Estudiantes Muito bem, são aplicados. estudantes muito Muy bien. aplicados. ¿Qué hay O en que la zona existe na segura? zona Todos segura? tenemos estas Todos tres nós zonas, temos ¿verdad? essas três En zonas la de zona alguma forma. segura Na zona está todo segura aquello existe que tudo toleras con aquilo que você tranquilidad. consegue tolerar com ¿Qué es aquello que tranquilidade. toleras con O que é aquilo que tranquilidad? você consegue tolerar ¿Qué es com aquello que tranquilidade? pasa y no te O que é genera aquilo que conflictos? acontece e que não gera dentro de você algum conflito? Y donde puedes ser tú sin E tensiones. também é uma zona Digamos que esa es la onde zona você segura. pode ser Es todo você aquello sem que nenhuma puedes tolerar tensão. con Então, é tranquilidad. aquilo que No pasa você nada, o sea, lo pode puedes permitir. tolerar Lo que no te genera com conflicto interno tranquilidade, y não te donde, gera y conflito donde te interno sientes e tú, quando sin você se tensiones. experimenta como você mesmo, sem nenhuma tensão. Mm. Ok, identifiquen ahí. Identifique. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos, ahí Vão escriban, empiecen a escribir. escrevendo. Escriban ahí. También pueden escribir en Podem el chat, escrever no chat si também. desean. ¿Qué O hay que en la zona existe aí segura? dentro nessa zona segura? Muy bien. Ok, entonces esta zona, la zona segura es Então, vivir a zona fácil. segura é viver Empezando, facilmente, en isso esa zona mesmo. segura es donde más Nessa zona coherente te segura é sientes, onde você se sente mais porque no hay coerente, mucha lucha porque não existe entre lo que muita sientes y lo luta que haces, naquilo que o lo você que dices. sente, você Es ahí donde faz sientes e você más fala. coherencia, por eso uno se Então, siente a bien gente ahí. se sente bem aí porque é Muy bien. onde Ahora existe vamos a la mais zona incómoda. coerência. Muy bien, en la zona incómoda Agora vamos passar para outra zona. vas a identificar cosas que aceptas, Nessa zona pero que te incômoda, cuesta. você vai identificar coisas que você Cosas consegue que aceitar, aceptas, pero que te mas cuesta. custa um Que pouquinho. no es tan Não é tão fácil, fácil pero aceitar, aún así mas lo mesmo assim você aceptas consegue aceitar en tus relaciones con los demás. no seu relacionamento En la com os zona outros. incómoda están las situaciones donde dices que sí, pero Então, nessa dudas. zona, existem situações em Dices que sí, que pero você dudas un fala poco. sim, mas que você duvida um Y pouco. en la zona incómoda es donde aparece la E culpa, aí é la que aparece incomodidad. a culpa, a incomodidade. Ujú. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que aceptas Então, pero que quais te são as cuesta coisas que você en tu consegue relación con los aceitar, demás? mas Y te situaciones donde custa dices ainda? sí, pero dudas Situações em mucha que lucha, você fala sim, ¿ya? mas no fundo Y você momentos duvida. donde ahí aparece ya la culpa, E nos la momentos, tensión, as la situações incomodidad. que começam a aparecer a culpa, a incomodidade. Vamos a identificarlo, ¿ok? Importantísimo. Identifiquem essas situações. ¿Cómo vamos? Como ¿Bien? estamos? Bem? ¿Vamos bien? Sí, Conseguiram já? Ujú. muy Un bien. científico, Sí, sí, Obi, dime. Nico, ¿podrías explicar un poquito Podem que por el ruido no explicar, entendí de zona incómoda y zona de podem invasión, explicar um por favor? pouquinho mais Primero, estamos en la zona sobre incómoda, a que zona son incômoda, situaciones que aceptas, pero que te que cuesta en el fondo aceptar, são pero las aceptas. situações que você Son consegue situaciones o relaciones aceitar, donde dices sí, pero mas te dudas. custa fazer En isso. tu corazón tú estás Situações dudando em de que eso que você estás fala sim, expresando. mas Y también quando você duvida relaciones disso. con situaciones E donde ya também aparece la culpa, situações em te que sientes você começa a incómoda. sentir que aparece Ahí hay que culpa e identificar. você se sente Qué incômodo. nos dice Dan? Me pasa algo peculiar, no sé si será inmadurez, pero cuando yo paso a la zona incómoda, no lo permito. Pongo un pare o Então, desaparezco. aí ele está Ah, muy compartilhando bien. Es que es incómodo, pues. uma Es incómodo. experiência. Cuando uno se siente incómodo, durante mucho tiempo, empiezas a Quando o desaparecer. Dan está compartilhando a experiência, quando Y você... la pregunta es, ¿qué pasa si desapareces de la vida de los demás? ¿Qué pasa si O que desaparezco de la acontece vida de los quando eu demás? mesmo desapareço da vida dos outros? Mm. ¿Sabes qué Sabe o que sucede? acontece En nesse esse momento momento? olvidas que tu Você presencia se es esquece importante que a en la sua vida. própria presença Ese é es el poder de tu importante na presencia. vida. Tu presencia es A sumamente sua importante presença é en esta vida. extremamente importante nesta vida. Quando você quer sumir da vida dos outros, você se esquece disso.
La zona E a incómoda zona es la zona incômoda donde te escondes, é donde con el tiempo empiezas a a esconder. ¿Pero qué zona escondes? em que Escondes você tu luz, começa a se esconder, você escondes tu começa a brillo. esconder a sua própria luz, o seu O brilho. sea, te Você se sientes tan sente tão incómoda o incómodo incômodo que que, sin sem darte perceber, cuenta, você empiezas a começa a esconder tu brillo, esconder tu o seu luz. brilho, a sua luz. A veces uno dice, no, Às prefiero vezes você ya no pode estar dizer: porque Ah, eu prefiero prefiro evitar não estar conflictos, presente, pero en evitar realidad conflito. Mas, na estás escondiendo verdade, tu luz. fazendo isso, você está escondendo a sua própria luz. Pierdes felicidad, Sim, exactamente. vai perder a sua felicidade, exatamente. Ok, y bueno, ahora, ¿qué en la zona de invasión E qué agora, ocurre? na zona de Ok, en la zona de invasão, o invasión que están las acontecerá? situaciones que te lastiman, Aí estão as que ya te drenan la situações energía. que te ferem, Están que esas drenam a relaciones sua energia. donde dices sí, pero Situações claramente em que você sientes diz sim, que mas claramente estás sente que yendo não, en contra está de ti. indo contra você mesmo. Y cuando los E demás quando cruzan los os límites y tú outros no cruzam dices seus nada, limites e você não diz esa es la nada, zona de essa é a invasión. zona de O invasão. sea, ya las personas E as cruzaron el pessoas límite, já pero tú no estás cruzaram diciendo os seus nada. limites e você não está Eso te dizendo lastima. nada. E isso te fere. Y ahí es donde uno, tomando E unas aí, reglas de edad, ahí es donde realmente uno e se agota aí emocionalmente. é Ahí onde te nós nos agotas. esgotamos realmente. Mm. No va, pero es real, ¿no es cierto, Dan? Ocurre. Ok, Sandra Sandra levantó levantou la a mano. mão. A ver, Sandra, ¿quieres hacer alguna Será que ela pregunta? quer fazer alguma pergunta? Sí, Sí, sobre la adelante. zona incómoda, lo que explicabas, De acordo com o que você explicava, lo que o que entiendo eu es que, entendo é digamos, que, identificando los puntos de la identificando zona os pontos da incómoda, zona si incômoda, los dejo de alguna se eu, manera establecidos en se eu esa permito zona que eles y no los fiquem movilizo, aí es nessa como zona e não começo a estar, trabalhar me dijiste nisso, que escondo mi luz, entendería que es como estar limitando seria como eu mis limitar minhas capacidades próprias para capacidades poder para poder manejar lidar com eso. isso. Sí, una vez en una Uma clase vez, em de uma Raya aula Yoga de Raja que tenemos Yoga con que gente en las temos mañanas, durante había as una parte manhãs, que decía, muchas e um veces trecho que reprimimos nuestra dizia: propia muitas luz. vezes nós reprimimos Sin nossa darnos própria cuenta, luz. empezamos a Sem reprimir perceber, nuestra propia luz, começamos a como reprimir esa pureza, nossa ¿no? Ese própria brillo luz, essa original pureza, que esse cada brilho uno de nosotros original tiene que como ser. todos nós temos Entonces, si yo como nosso reprimo ser esa luz, original. estoy E se generando eu un reprimo conflicto essa interno. luz, eu estou gerando um conflito La interno luz muito está hecha forte, para porque a luz está iluminar, feita para para iluminar, expresarnos. para ser La oscuridad expressada. está hecha para ser E a disipada, para escuridão transformar. ela é feita Por para ser eso, dissipada. ¿cuál de las tres Então, zonas es sumamente qual importante para alguien que quiere qual dessas zonas você acha transformarse, mais que quiere mejorar importante sus para aquele relaciones? que quer ¿La segura, la transformar? incómoda o la de invasión? A zona segura, ¿Cuál de las tres incômoda ou piensan que es invasão? importante Qual que das hacer ese três cambio? zonas vocês acham que é importante A ver, colocar ação? la incómoda, exactamente. Vou ¿Sabes por colocar qué? ação. A Porque en la zona incómoda incômoda. están tus Sim, propios porque na zona autosabotajes. incômoda existem os Están seus las formas de próprios pensar, las creencias y las ideas que te autossabotadores. sabotean a ti, Aí estão as ideias, as crenças que las que aprendiste en algún momento de sabotam tu você vida, que vienen mesmo. de la niñez Coisas que quizá, vocês aprenderam y que te hacen olvidar durante a de quién eres infância, realmente, ¿no? Uno puede llevar los talvez, que objetivos de fizeram tener com que un vocês estilo de vida esquecessem espiritual. de quem Es você é. siempre recordar E um mi dos quién soy, objetivos da gente ter uma vida quién soy, espiritual é sempre mi retornar ao luz. nosso autorrespeito, lembrar quem Y eso sou. hace que Sou yo luz. aprenda a manejar las zonas E incómodas isso para no me hacerme daño, ajuda a lidar com as zonas porque de la incômodas incomodidad para que viene la isso invasión. não me fira, porque a partir Por da eso zona es sumamente incômoda importante vem a tener zona de una práctica invasão espiritual continua, que me fere. porque Então é me hace importante eu acordar ter uma quién prática soy espiritual realmente y dónde contínua necesito estar, para poder me lembrar quem qué sou necesito construir en mi realmente e relación. onde eu preciso estar. Ok, ¿todo bien Tudo entonces? bem? ¿Cómo Como vamos vamos? então? ¿Están ahí, no? ¿O ya se fueron? Vocês O la estão zona aí incomodable. ou eu incomodei vocês? La zona Mm. Ok, Muito muy bem. bien. Y lo último, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Me Nicola, estás? te quería Sí, consulta, soy sí, Mariana. adelante. Sí, dígame. Mira, yo te cuento que
Nessa parte entre incomodidade e invasão, eu passei por uma situação de trabalho, passei numa situação de trabalho onde tinha uma relação com um certo grau de amizade, havia muito respeito em relação ao trabalho, mas a pessoa, uma determinada pessoa não nos tratava bem, e quando tentávamos conversar, permanecia quieta, calada. Era uma situação muito constrangedora, incômoda, que se repetia durante o trabalho, e em um determinado tempo eu decidi me afastar dela, porque sempre havia uma incomodidade por parte dela. Opinião dela, comentando sobre a roupa, sobre coisas. Era um comportamento muito crítico dessa pessoa em relação às outras, e isso me incomodava muito, Claro, não só comigo, mas com outras pessoas, mas isso começava a me afetar muito. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu fui me distanciando, mas eu queria perguntar para es una buena você pregunta. o que mais eu Sí, es una poderia buena fazer se isso pregunta y eso acontece de tiene que ver novo. con la cuarta E essa é uma dimensión, boa pergunta e tem a ver ¿no? La cuarta dimensión de com a quarta dimensão, Este, esta de acá. esta, Expectativas no sobre resueltas. as Cuando expectativas una relación não empieza resolvidas. a habitar en una zona incómoda, es importante hablar de las Então, quando expectativas también. uma situação Y lo habita a y zona lo voy a incômoda, resumir esto precisamos con una trabalhar com as sesión. expectativas não resolvidas. Van a practicar con Vamos dos fazer um personas, exercício. mínimo dos Vocês vão personas, praticar con las que puedan conversar sobre menos esto. com duas Te vas a, pessoas que te vas vocês a podem sentar con conversar esa sobre persona isso. y van a hacer Você vai esto. se sentar Entonces com imagínate que essa yo pessoa e lo vai voy a hacer dizer con sobre Marcia, isso. así como Vou un fazer ejemplo. um Entonces exemplo yo le voy a decir a com Marcia, Márcia. imagina que Marcia y yo Imagina que Márcia e eu somos somos primos, primos. ¿ya? Eu Y yo le digo digo, para ela, Marcia, me gustaría que me Márcia, digas qué gostaria es lo que tú que esperas de você mí me como diga primo. para mim o que você me espera como Y primo. yo voy a E eu escuchar, voy a vou tener la predisposición de escutar escuchar tudo y ella me aquilo dirá qué que es lo que ela ella espera espera de de mí mim como como primo. sendo seu primo. Y luego E yo le logo voy a decir qué es eu lo que vou espero falar yo para de ella ela o como que primo. eu espero dela como a minha prima. Entonces, Então, imagina imagínate que que Marcia Márcia tiene una lista tem de uma 10 lista cosas que de espera 10 de mí. coisas que ela espera de mim. E eu vou Y yo la voy a escutar. escuchar, pero al Mas decirme lo que sucede, quando, ella va a esperar quando ela me diz isso, esas ela 10 vai ficar cosas, esperando que ¿cierto? eu cumpra essas 10 Entonces coisas. yo tengo que ser, miren, aquí viene Então, la aqui clave, vem a tengo que ser chave. Eu muy tenho que ser honesto muito y honesto, prometer aquello de que voy só a poder prometer cumplir. aquilo que eu Por posso ejemplo, si cumprir. de esas 10 Dentro cosas, dessas 10 coisas, yo le digo, se eu mira, falo, yo olha, puedo eu cumplir posso con dos, cumprir esses dois puedo pontos, prometer cumplir con dos posso cumprir essas expectativas, duas y si las expectativas. cumplo, ahí E se se eu reconstruye la cumpro essas relación, se reconstruye la expectativas, eu consigo confianza. reconstruir a confiança Es ahí donde desse se reconstruye la relacionamento. confianza en la A relación. partir disso, por ¿Por quê? qué? Porque Porque se si eu yo prometo prometo cumprir cumplir com con as las 10, 10, no eu lo voy a tenho hacer. certeza que eu não Va vou a generar conseguir mayor fazer e isso distancia. vai gerar mais Tengo que ser distanciamento. honesto Eu tenho que ser conmigo y con la muito persona. honesto comigo mesmo e Y com a lo outra mismo. pessoa. Entonces imagina que yo tengo Imagina comigo 50 também. Eu tenho cosas que quiero que 50 Marcia coisas na cumpla. minha lista que eu quero Y que ella me dice, Márcia solo puedo con cumpra. una. E Si ela ella lo vai me cumple, dizer la apenas confianza aquilo se va a que recuperar de ela, poco a poco. sendo honesta, vai dizer que consegue cumprir. Entonces, E quando ela cumpre, o si relacionamento tengo relaciones vai incómodas, es voltar a importante se hablar sobre las restabelecer. expectativas. ¿Saben por qué? Porque As la expectativa expectativas no não hablada es como faladas una, así como esa é liga, como este ese elástico elástico que que está ahí, está aí. que me lo Eu, pongo aquí. eu coloco o Entonces, si elástico yo na minha trato de mão estirar e ese elástico puxo hacia el até techo, o teto. quiero Quero que que esse llegue al techo, elástico al techo, al puxe techo. até o ¿Qué pasaría? teto. O que acontece se eu faço isso? Coloco o elástico na mão, Se va a romper y puxo o me va a elástico lastimar até a o mí. teto. O que acontece? Ele vai Entonces, si cuando estourar, yo tengo expectativas muy vai se altas sobre los romper demás, e vai me termino machucar. haciéndome daño a mí mismo. Então, quando eu tenho expectativas Son muito altas, eu me mis propias machuco a mim fantasías sobre mesmo, las personas, porque são las ideas fantasias que eu empiezan. crio sobre as pessoas. E Entonces, isso é que me implica causa tener esa ferida, madurez que me para causa reconocer las señales de peligro. sofrimento.
Então, eu tenho que ter esperamos y en este maturidade camino para vamos realmente cumpliendo. conversar sobre aquilo que esperamos e ser honesto com Muy aquilo que bien. nós podemos cumprir. Y les voy a dejar para terminar E mi agora eu tarea vou para la casa. deixar uma tarefa de casa para Imagínate que tú terminar. tienes una Imagina que mochila você que se tem llama la uma mochila invisível. E En na tu sua mochila mochila invisible, invisível, ¿qué es lo que o sueles que esperar de você los está demás? acostumado a esperar Por ejemplo, dos que te outros? entiendan, Por que exemplo, te que valoren eles te y que adivinen entendam, lo que que eles sientes, valorizem lo que tú e que sientes. eles adivinhem o que Ujú. você sente. Trata de revisar en Procura tus relaciones verificar más nos seus difíciles relacionamentos mais qué difíceis expectativas que tienes de los expectativas você demás. tem dos demais. Eso se llama la Isso mochila se invisible de chama a expectativas. mochila ¿Qué invisível de expectativas estás expectativas. cargando Qual é a mochila y te que estás você está decepcionando porque carregando? en realidad no Que ocurren, porque no las expectativas você hablas, está tendo, no las clarificas? mas que ao mesmo tempo você não Muy fala, bien, não ok. põe isso com clareza, Estas esclarece son isso. entonces las 4 Então, dimensiones o essas 4 foram as pilares 4 dimensões para ou os 4 construir pilares relaciones de necessários calidad, para vínculos construir con respeto relacionamentos y e vínculos naturalmente com con más armonía qualidade, como familia. com respeito, Mm. trazendo mais harmonia como Así família. que eso es. E é isso. Muy bien. Ok, bueno, no sé si alguien tiene alguna Alguém pregunta, todavía tem estamos con el tiempo, me alguma parece, pergunta, o algún algum comentario, comentário para fazer? muy bienvenido. Fique à vontade. Y de hecho, E, sinceramente, sinceramente, todas esas 4 dimensiones se todas essas construyen a 4 través de dimensões la são práctica espiritual. construídas Es através decir, da prática si meditan, espiritual. mediten mucho más, Então, creen un vínculo meditem, con ustedes meditem mismos, mais, criem creen um un vínculo más vínculo com profundo con vocês el Ser mesmos, Supremo, con la um luz de Dios, vínculo porque eso ayuda profundo muchísimo a com trabajar en Deus, uno o Ser mismo y tomar Supremo, más conciencia sobre porque tus isso nos relaciones con los ajuda demás. muito Ujú. com o nosso relacionamento com a gente mesmo e com Ok, os demais. así es, Eric. Excelente, muy bien. Muy bien, Paula. 08467812. Muchas gracias. Muito Fue obrigada, realmente Nicola. muy Realmente foi muito profundo. profundo. Muchas Temos tareas de casa muitas que debemos tarefas de de casa, lição de casa para realmente fazer depois desse gracias por encontro. Então, muito compartir todos obrigada por nosotros. compartilhar isso tudo Y com a yo gente. tengo solamente Tem algunos alguns anúncios anuncios para aquí fazer de las próximas das nossas actividades próximas que nosotros atividades. tenemos. El A Centro partir do Virtual Centro de Brahma Virtual Kumaris da en Brahma Kumaris Brasil. Brasil, Los hispanos, si desean entrenar su para portugués, aqueles este que domingo tenemos querem una charla praticar o seu con Rosane português no Moscalevski domingo. acerca de Temos alto uma valor y palestra com conciencia Rosane en las Moskalewski elecciones. sobre o alto valor e Y consciência nas escolhas. nuestro próximo E en vivo nosso próximo Jovem encontro en ao Brasil vivo será de Brahma Kumaris Jovem, siempre el cuarto que sempre miércoles acontece no del na quarta mes. quarta-feira do Entonces, mês, en junio que vai será ser exactamente en el em día en que junho, celebramos la ascensión de vai ser Jagannatha exatamente Saraswati, no nuestro señor dia líder. em Entonces, que dia en de ese mama mismo de horario, Jagadamba, la energía neste joven de mesmo 90 horário, años de Brahma Kumaris vamos ter um junto. encontro com o tema Y Energia Jovem, 90 anos de Brahma Kumaris, los com invito Augusto. también a aquellos E também que aún no convido siguen aqueles que nuestras ainda não redes seguem as redes sociales, sociais nuestro canal de YouTube. para Si ustedes visitar o nosso ponen Brahma canal de Kumaris Brahma Joven, Kumaris ahí Jovem no YouTube, encuentran nuestro também Instagram, Brahma Kumaris Joven, y nuestra seguir-nos no Brahma página de Kumaris Facebook, Brahma Jovem, no Kumaris Joven Instagram e também América na Latina. página Les Brahma Kumaris invito Jovem América a Latina, seguir, hay através do muchos Facebook. videos hermosos allí en nuestro canal de YouTube, muchas Então, vocês reflexiones vão muy encontrar buenas alguns también vídeos, en algumas nuestro reflexões Instagram, en no nuestro Instagram, no Facebook. Así que les Facebook. invito Então, aquellos convido que aún aqueles no que nos ainda siguen, não que estão nos nos seguindo acompañen e allí acompanhem o nosso en las conteúdo redes. através das nossas redes Y sociais. Nicola, podemos E, terminar con Nicola, poderíamos una meditación terminar guiada com uma también. meditação guiada Excelente, sí, claro que sí. Vamos a cerrar con un e momento vamos de reflexión. fechar Vamos o nosso encontro a poner acá com una um música momento de muy suavecita. reflexão. Ahí estamos. Ya está.
Enquanto Nicola prepara a música, queria agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bonita a participação de vocês. Foi um encontro muito interativo, dinâmico. Obrigado por ter contribuído bastante. Muito obrigado a todos. Graças a vocês. Obrigada pela tradução também. Não sei se alguém ouviu a tradução. Obrigada também, Nicola. Sí, gracias, Marcia. Espero haber hablado divagar. Entonces, simplemente vamos a tomar una Vamos respiración tomar uma respiração con la conciencia com de que a consciência de que nos inviten a essa respiração a ir nos hacia convide nosotros. naturalmente a ir para o nosso interior. Ahora que he escuchado Agora que escutei tudo aquilo que eu tinha que escutar, que mi mente y mi que a corazón minha se mente e abren meu coração para se mirar, abriram para olhar para mim mesmo, para observar mi relación. para observar as minhas reações. Ahora voy a ir a la esencia, Agora vou à essência de tudo, la relación a conmigo relação mismo. comigo mesmo. Me voy a percibir E vou esa luz perceber essa luz que habita en mi interior, que habita esa luz de calma em mim mesmo, essa luz de calma, aquí en el centro de mi mente. no centro da minha testa. Más allá de todo, Mas além de todos os meus pensamentos, invoco eu mi invoco identidad a espiritual minha identidade espiritual más mais profunda e mais pura. es el inicio del Esse é o vínculo começo do vínculo verdadeiro. verdadero. E nessa consciência, Donde me doy tiempo para conectar onde eu con mi me luz, dou con mi tempo paz. para me conectar comigo mesmo, com a minha Es luz, que com a paz, naturalmente y con sentimientos onde naturalmente de e calma com sentimentos de calma y con mi voluntad e com a minha própria vontade, que me invita a ir más allá. que me convida a ir mais além. Invoco la presencia Assim eu de invoco la a luz, presença da luz, do Ser Supremo, a la fuente fonte espiritual, espiritual, como ese sol como cálido se fosse um sol que brilla en mi esencia cálido como una estrella, que brilha sua essência como uma estrela, entrando por las ventanas de mi mente entrando pelas janelas da minha mente, a abrazarme como se fosse y ayudarme a me recuperar abraçar, me ajudando más puro, a más recuperar o verdadero, vínculo mais profundo e mais puro, el vínculo más verdadero o vínculo mais que mi alma verdadeiro y ser que puede a alma experimentar. pode experimentar.
Abro mi Abro a minha mente, o meu coração, me liberando das expectativas, das incomodidades, dos incômodos. Puedo sentir E eu posso me sentir bem en neste vínculo. el ser O supremo Ser Supremo no não espera espera nada de mim. solo me ama Ele só me ama de forma incondicional. Ele solo só me me ama y me da su luz. e me dá a sua luz. Por unos instantes E por más mais abrazo alguns esta experiencia, instantes, abraço essa experiência, esse vínculo de de alma alma a alma. E antes de retornar, esa luz, esos sentimientos essa luz e esses sentimentos los voy a que compartir existem dentro de con mim, las personas que vou forman parte de mí. compartilhar Las voy a a todas as visualizar y pessoas les voy a que enviar esa estão ao meu luz, redor. percibiendo Vou que ellos también son luz. visualizar todas elas, percebendo que elas também são luz, Sin esperar sem nada de esperar nada deles. les envío esa luz Envio essa de amor. luz preenchida de amor Y me quedo en e silencio. permaneço em silêncio. Respiro. Y así inicio el E camino assim começo a retornar, trayendo esta trazendo experiencia, essa experiência comigo, estos sentimientos, esta trazendo essa luz, en mi alma. esse calor, essa calidez em meu próprio ser. Respiramos y ya e estamos de vuelta. voltamos novamente. Muy bien. Shanti. Shanti. Ok. Muy bien, entonces, chao. Muchas gracias a Obrigada a todos. Un abrazo todos. especial de mucha luz para cada uno y cada uno. Gracias Obrigada nuevamente por la novamente pelo invitación. Un convite. gusto. Gracias, Obrigada a Marcia. Y un todos. saludo especial para todas y todos. Chao. Tchau. Que vayan a la playa. Acá yo estoy en las montañas, Uau, en el río, en las lagunas. uau.